Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 1º de setembro, já está começando e eu quero agradecer você pela companhia neste início de tarde. Confira agora os destaques de hoje. Depois de analisar os recursos, o governo do Rio Grande do Sul confirma 4 regiões em bandeira vermelha. Depois de quase 6 meses de obras, Ponte do Amorim tem trânsito liberado. Presidente Jair Bolsonaro anuncia auxílio emergencial até dezembro deste ano. E tem reportagem especial direto do interior de Cachoeira do Sul. A gente ainda vai conhecer a história de uma família da localidade de Forqueta, interior de Cachoeira do Sul, que apostou na teleentrega de bergamotas. Você sabe o que faz um paramédico? Você vai conhecer de uma brasileira que atua como paramédica em Londres e ela vai contar pra gente dos desafios e também da responsabilidade dessa profissão. Interaja com a gente enquanto acompanha as notícias. Mande a sua opinião, a sua informação, uma foto aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 51-99769-7129. Não esqueça de informar o seu nome, também a sua cidade ou então o seu bairro. Pelo Facebook também dá para mandar o seu recadinho. É só acessar a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Envie a sua mensagem, fique de olho nas notícias, porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou na tarde de ontem mais 5 casos de coronavírus no município. 3 pacientes, são 3 mulheres, e 2 homens, com idades que vão de 5 a 79 anos. A paciente de 5 anos já é considerada recuperada. A nota informativa de ontem traz também mais 10 casos suspeitos e 3 descartados. Os recuperados são 12. Atualizando então o quadro geral, Cachoeira do Sul tem agora 434 casos confirmados e 65 permanecem como suspeitos. Os descartados são 1.312 e os considerados recuperados são 330. O município contabiliza 4 óbitos por coronavírus. No nosso site novotempo.com/NTSul você confere essas informações atualizadas todos os dias. E o mapa definitivo para a classificação de risco do Rio Grande do Sul, do distanciamento controlado, tem 4 regiões em bandeira vermelha esta semana. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo Gabinete de Crise. Após análise dos pedidos de reconsideração do resultado preliminar, bem como da reavaliação por parte do Gabinete de Crise de notas e trava de segurança previstos no modelo, a 17ª semana do distanciamento controlado terá 17 regiões com bandeira laranja, incluindo Porto Alegre, que estava em bandeira vermelha desde 23 de junho. Com isso, apenas 4 regiões, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa, ficaram com bandeira vermelha de alto risco de contaminação pela Covid-19, mesmo número registrado há 10 semanas, quando o estado ainda era dividido em 20 regiões Covid. Desde 7 de julho, são consideradas 21 regiões. Entre essas 4 regiões em vermelho, 2, Santo Ângelo e Ijuí, já aderiram ao sistema de cogestão e estão adotando protocolos intermediários, menos restritivos que os da bandeira vermelha. A região de Santa Rosa encaminhou o pedido e aguarda análise do governo. E a primeira Expo Inter Digital, que começou sábado, foi lançada oficialmente na tarde de ontem. O evento virtual teve a participação do governador Eduardo Leite, dos secretários Covatti Filho, Marco Aurélio Cardoso e Otomar Vivian, e integrantes das entidades parceiras e de apoiadores. Com o cancelamento da Expo Inter 2020 devido à pandemia, o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e as entidades copromotoras, decidiram realizar a primeira edição digital da feira. A live de lançamento ocorreu na tarde de segunda-feira. O Parque Assis Brasil, que durante seus 50 anos recebeu milhares ou milhões de visitantes ao longo dos seus 50 anos, hoje não recebe essa visita, mas vai visitar a cada um através do mundo virtual. E com a tecnologia, alcançando nas diversas frentes em que a Expo Inter atua, desde a agricultura familiar até o maquinário, os implementos agrícolas, todas as tecnologias, a avançada genética animal que se expõe na nossa Expo Inter, tudo
na casa, né, e no escritório de quem lida com agronegócio a partir da internet com esta Expo Inter Digital. Esta edição traz espaços segmentados para produtores e indústrias, com salas virtuais para negociações, canais com consultores, sala de reunião para apresentação de seus produtos e serviços. E mais, a agricultura familiar ganha um espaço e canal especial na feira, podendo gerar negócios por meio das vendas online. Tudo pensado especialmente para ampliar as redes de contato do produtor do Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo. É uma inovação, né? Uma Expo Inter Digital. Quero aqui engrandecer a luta do secretário Covatti para que esse momento pudesse acontecer. E nós estamos aí junto com as entidades participando para que a agricultura familiar também esteja junto participando da feira, né, buscando através do drive-thru, aí dos aplicativos para que a gente possa vender. Talvez não vai ser a mesma coisa, porque vender uma máquina agrícola não é a mesma coisa que vender produtos da agricultura familiar, a logística é diferente. Nós vamos fazer todo o esforço para que o Estado se mantenha alinhado na busca do futuro da nossa agricultura e da pecuária. Aí a agricultura e a pecuária, com todas as dificuldades que nós tivemos esse ano, de seca, de ciclone, de enchente, agora as estiagens, também o coronavírus está aí mostrando a importância que tem para o nosso estado e para o país. A programação na internet começou sábado, com a Expo Inter Digital. Máquinas e implementos foram organizados pelo Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas no estado. O evento virtual se estenderá até 6 de setembro e contará com a participação de dezenas de fabricantes. Os equipamentos estarão expostos no site expointerdigitalagro.com.br. A gente vai aproximar aqueles mais de 420 mil pessoas que tiveram na Expo Inter o ano passado, dentro desse canal, desse formato, aproximado para que eles consigam acompanhar a nossa feira através das suas casas. E além disso, a gente vai conseguir trazer essa inovação porque nós queremos ter uma troca de conhecimento. Essa troca de conhecimento com palestras, com vários cenários, várias oportunidades que a gente vai organizar. E aí, o que você achou da Expo Inter Digital, dessa ideia? Mande a sua mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Queremos saber o que você pensa, queremos saber da sua notícia também. Você pode participar com a gente aqui do NT Sul, mandando mensagem para o WhatsApp 51997697129. Ou então, mandando mensagem diretamente lá na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Gente, no último final de semana, a ADRA, Agência Humanitária Adventista, juntamente com o Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, entregou 230 kits com materiais de higiene para famílias carentes. A ação aconteceu na tarde de sábado e contou com a participação de voluntários. Encontrar uma pilha de caixas de papelão em frente a uma igreja não é uma coisa muito comum. Mas neste templo adventista em Porto Alegre, essas caixas eram um sinal de esperança para centenas de famílias carentes que sofrem com a falta de serviços básicos em suas residências. Dentro de cada caixa era possível encontrar máscaras, álcool em gel, água sanitária e muitos outros materiais de higiene. O conjunto de donativos são resultados de uma parceria entre a ADRA Brasil, a Agência Humanitária Adventista, e o Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, que atuou através da USAID, uma organização humanitária pertencente ao governo norte-americano. A entrega foi organizada por voluntários e contou com a participação de Shane Christensen, cônsul-geral dos Estados Unidos na capital gaúcha. Estou muito contente por estar aqui este fim de semana. Nosso consulado geral aqui em Porto Alegre, em parceria com a ADRA, pode dar ou doar estes kits de limpeza e de higiene para as famílias mais vulneráveis nesta comunidade e também em outras comunidades aqui em Porto Alegre e Novo Hamburgo. É um prazer estar aqui, eu acho que é muito importante realmente. Segundo Daniel Fritoli, diretor-geral da ADRA Brasil no Rio Grande do Sul, a parceria com o consulado deu ainda mais força para os trabalhos que a agência humanitária já vem fazendo há anos no estado. A parceria entre a ADRA e o USAID já vem de bastante tempo. Na verdade, já são parceiros em diversos projetos ao redor do mundo de ajuda humanitária.
E este especificamente veio através do nosso escritório central em Brasília, que nos passaram então a notícia de uma doação específica para o combate ao coronavírus. A distribuição aconteceu no início da tarde aqui em Porto Alegre. Foram entregues cerca de 230 kits em caixas como essa. Dentro de cada caixa é possível encontrar água sanitária, máscaras e outros materiais de higiene. Tudo isso para ajudar a população carente a se prevenir contra o novo coronavírus. A entrega foi feita de forma organizada e cumprindo o distanciamento social. As famílias que receberam os kits já haviam sido cadastradas previamente e entraram uma por uma no pátio da igreja para pegar o seu presente. Segundo o líder da Associação de Moradores do bairro Farrapos, a doação chegou no momento certo. Olha, para nós isso aí parece que foi uma coisa que caiu do céu, porque é coisa muito boa isso aí. Então a gente tem que dar graças a Deus e dar apoio a esse povo que apoia as comunidades pobres. Já para esta voluntária, o trabalho humanitário ajuda a mostrar a preocupação da igreja com o bem-estar social, além de ser uma forma de demonstrar amor ao próximo. É uma forma que todos nós temos de demonstrar, porque para mostrar que a preocupação, né, que a gente tem com o ser humano realmente é o que dá sentido para a nossa vida e para a vida deles também, a demonstração do amor primeiramente. Boa ação, né? Bom, nós vamos falar agora sobre uma obra que demorou muito tempo em Cachoeira do Sul, mas está pronta. A ponte sobre o Arroio Amorim foi liberada para tráfego de veículos e trânsito de pedestres na manhã de hoje. Após 5 meses de trabalho, a empresa Ledur Construções entregou na manhã desta terça-feira as obras completas, encerradas aqui da ponte sobre o Arroio Amorim, na Rua Conde de Porto Alegre, em Cachoeira do Sul. O trânsito já está liberado para o tráfego de veículos e pedestres. No momento, equipes da Secretaria Municipal de Obras estão trabalhando na delimitação dos espaços, pintura de calçadas e na compactação dos paralelepípedos que dão acesso, então, à estrutura que passou por uma reforma e uma reestruturação ao longo de 5 meses. A construção da nova ponte sobre o Arroio Amorim teve início no dia 10 de março. A empreiteira Ledur, de Palmeiras das Missões, foi a vencedora da licitação para construir a nova estrutura com capacidade para suportar até 45 toneladas. A nova ponte estava pronta há 1 mês, mas era aguardado o tempo de cura do concreto para a liberação do trânsito. A estrutura foi refeita em tamanho maior e com capacidade para suportar caminhões de grande porte, como bitrens e rodotrens. O investimento total na construção da nova ponte foi de R$ 510.963,89. Do total, 500 mil são oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado José Otávio Germano e o restante contrapartida da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. A nova ponte do Amorim tem 20 metros de comprimento, uma pista com 7 metros de largura e guarda-corpo de 1,20 m de altura. A estrutura tem ainda passeio público em ambos os lados, garantindo maior segurança aos pedestres. Boa notícia, né? E olha só, cerca de 20 estados brasileiros têm dados suspeitos quando o assunto são as finanças do setor da saúde. Vez ou outra, uma operação identifica corrupção. E esse é o tema do quadro Raio-X da Saúde de hoje. A área da saúde se ocupa prioritariamente com a preservação da vida. Isso deveria ser um pressuposto fundamental ou básico para todos os agentes, todas as pessoas que estivessem envolvidas com essa área, direta ou indiretamente, em diferentes níveis, tivessem a preocupação com a ética, com a moral e especialmente com o bom cuidado dos recursos financeiros que chegam para que deem conta desse trabalho. Infelizmente, nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos dias, né, e especialmente durante esta pandemia, um aumento significativo da corrupção na área da saúde, em diferentes níveis de gestão. É muito triste isso que nós estamos vivenciando em nosso país, haja visto que isso pode ser considerado uma verdadeira pandemia de corrupção. Para nós termos uma ideia, hoje os dados que estão sendo levantados
nós temos em torno de 20 estados brasileiros em que em torno de 2 milhões de reais de contratos que foram feitos estão sob suspeita. Isso é muito dinheiro para um país, ou para um orçamento que nós temos, ou para os cofres públicos combalidos. O fato desta pandemia, de uma pressão natural que houve para que se desse conta dos atendimentos, da oferta de serviços, para a oferta de equipamentos e assim por diante, favoreceu que muitos mal intencionados se utilizassem da oferta de recursos, e ela segue sendo colocada à disposição dos gestores, enfim, para que fizesse um mau uso disso, através de grandes falcatruas, grandes negociatas, inclusive trazendo equipamentos sem condições de uso. O que é importante de nós salientarmos, e me preocupa bastante nesse sentido, é que a gente vê pouca participação dos conselhos de saúde nesse processo todo de coibir, e é o seu papel de fiscalização, de coibir todas essas coisas que estão acontecendo. A gente vê outros órgãos de controle externo atuando, como o Ministério Público, os tribunais de contas, mas eu não tenho percebido os conselhos de saúde. E eles são a representação da sociedade, dos usuários. Então, fica aqui esta manifestação, esta preocupação. Na minha forma de ver, não existe SUS sem controle social. E os recursos todos esses que chegam para os municípios, como chega também em Cachoeira do Sul, são recursos públicos. E são recursos do SUS, não é de uma outra forma, seja do governo federal, enfim, mas é dinheiro público, dinheiro da área da saúde. E que isso, naturalmente, está levando a um aumento do déficit público e que isso, mais tarde, nós todos, enquanto brasileiros, iremos pagar a conta. Portanto, todos nós, enquanto sociedade, os órgãos de controle, somos responsáveis para vermos de que forma isso está sendo utilizado, esses recursos todos que chegam, como é que isso está sendo utilizado. Esse é o nosso papel. Porque esses maus brasileiros, essa conjugação em muitos lugares entre políticos e empresários, eles vão buscar o último centavo nos cofres públicos, nos já combalidos cofres públicos, levando a uma situação insuperável nos próximos meses, já que nós não teremos recursos para todas as demandas que são necessárias e que elas se mantêm e que se manterão na área da saúde. E a gente espera que o rigor da lei se faça cumprir, especialmente para quem rouba da saúde, ainda mais num momento tão delicado quanto este que o Brasil está vivendo, Vamos falar agora de coisa boa. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe a maravilha que é lagartear saboreando uma bergamota. Gente, essa frase certamente é muito gaúcha, E quem está nos assistindo em outros estados talvez ficou sem entender. Mas calma, bergamota é também chamada de tangerina ou mexerica em algumas regiões. E lagartear nada mais é do que tomar aquele belo banho de sol. Agora que você já sabe do que eu estou falando em bergamota, a nossa equipe foi até uma propriedade no interior de Cachoeira do Sul descobrir como eles conseguiram lucrar mais 2 salários mínimos em plena pandemia, vendendo bergamota sem fazer feira. Os alimentos desta propriedade são vendidos e sustentam esta família há mais de 30 anos. Quando a Jéssica nem pensava em vir ao mundo. E o Sérgio aprendeu a fazer isso com o pai. História que ele tem orgulho de contar. Com o pai, você já vem de família. Isso a gente enfrenta sol, chuva, frio. Não tem como os outros. O compromisso aqui é em primeiro lugar. Se combinou tal entrega, tal dia, temos lá no mesmo horário combinado. E nesta safra foi a estiagem que afetou o Rio Grande do Sul e acabou prejudicando o desenvolvimento das frutas. O tamanho da bergamota está bem abaixo da média. Segundo especialistas, as árvores também estão mais cheias, resultado da falta de raleio, que é a retirada do excesso de carga de cada pé de bergamota para garantir maior qualidade ao produto. É que muitos produtores deixaram de aplicar a técnica em dezembro por causa da seca,
e agora se depararam com bergamoteiras com alta carga, porém com frutos pequenos. Se por um lado a bergamota tem uma redução de cerca de 30% no tamanho, por outro, segundo a Emater, ela está mais doce e com coloração mais vibrante. A safra começou em junho e segue até agosto. Porém, é possível iniciar a colheita antes e terminar depois. Isso depende da variedade. Em alguns casos, a safra começa em março e se estende até outubro. A parte de hortigranjeiros tem irrigação, tem sombreamento, tem estufa para o inverno, então estamos sempre correndo atrás da máquina. Ele, os filhos e a esposa. Financeiramente, a família toda se sustenta dos produtos produzidos aqui. Sim. A renda é essa. A renda é essa. Com as entregas no supermercado, verduras vendidas para merenda escolar e vendas na feira, a família tirava em média R$8.000 por mês. Só que com a pandemia, a Feira da Agricultura Familiar foi cancelada. Mas mesmo assim, eles passaram a ganhar mais. Hoje, só com o delivery lucram mais 2 salários mínimos por mês. Foi uma arrecadação extra. A gente perdeu por outros lados, como a gente trabalha com os colégios, programas de penai, assim, que estão tudo meio parado, mas teve o lado compensatório dos delivery na rua. Bem aqui do ladinho da casa ficam as estufas, as verduras de alface, de tudo que a família Ramos produz. E é aqui, do lado de dentro, que a gente encontra a peça-chave das entregas delivery. É a Jéssica, filha do seu Sérgio. A gente queria ajudar na renda da família, né? Eu e meu irmão. Pensamos, já que a gente tem um tempo separado, vamos aproveitar e surgiu esse projeto. Aí começou eu e ele fazendo entrega, até que voltou o curso dele, né? Daí começou eu e meu pai. Eu posto na internet, sempre tento tirar fotos novas toda semana das verduras, para as pessoas verem, sabe, como é. E aí elas me chamam pelo Facebook ou pelo meu número pessoal e fazem o pedido. A gente entrega nas casas delas mesmo, nas quintas à tarde. A Jéssica envia a lista dos itens com os preços pelo WhatsApp e pelo Facebook. Nos pedidos abaixo de R$12, a teleentrega custa R$4. E nas compras acima de R$12, a tele baixa para R$2. A pessoa pede, a gente já vai anotando, para na quinta-feira já ser arrumado, né? Tudo, e aí sai fresquinho. Arrumamos na quinta de manhã e de tarde já entrega nas casas. Nós planejamos a ação Agricultura Familiar Delivery, que está operando desde o mês de março, e nós tivemos muito sucesso aí, graças à comunidade cachoeirense, que novamente acolheu de uma forma muito positiva a estratégia. Os agricultores praticamente triplicaram as vendas e também nós conseguimos atingir um público diferente do público que nós tínhamos na feira presencial. Tanto que nas 3 décadas de vendas dos Hortifruti Ramos, as encomendas nunca tinham atingido o pomar da família. Ele conta que as bergamoteiras ainda estão cheias de frutas porque a variedade, tardia, só ficou madura agora. Elas viraram o carro-chefe do delivery. Inclusive, estão nas redes sociais da coordenadora da ação de extensão da UERGS de Cachoeira do Sul. A fruta está bem firme, tá vendo? Não é uma bergamota que tenha murchado nada, tá? Qualidade 100%. O tempo não ajudou para a gente lagartear, ficar de bobeira no sol do inverno gaúcho, saboreando umas bergamotas. Mas a gente recorreu ao guarda-chuva e também a técnica infalível para colher sem se molhar do seu Sérgio. Aprovadíssima, né? Menos mal, passou no teste. Eu me sinto bem feliz, porque é bem gratificante. Às vezes tu chega em casa descansada, sabe? E eu olho uma mensagem da pessoa, verdura fresquinha, vou querer de novo. Eles preferiram manter a ação delivery e também a feira presencial. Então é uma ideia também nossa do grupo de retornar daqui a 1, 2 meses para a feira presencial.
mas mantendo a ação delivery também. Tem muito amor, muito carinho, muito de tudo um pouco ali, sabe? É muito gratificante para nós isso. A alegria dos clientes, chegar lá, pá, que coisa boa, que produto bem lindo. Se eu não me esquecer, me chama semana que vem, eu quero de novo. Isso que dá pra gente a vontade de continuar. Muito legal, né? Quem é que não gosta de uma boa bergamota, de uma boa mexerica, né? Para quem está em outras regiões do nosso país. E você, também gosta de lagartear, de aproveitar as bergamotas? Conte pra gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Está na telinha. É o número para você falar com a gente aqui no NT Sul. Ou então você pode mandar a sua mensagem direto para o Face da TV, no facebook.com/TV Cachoeira. Falando em lagartear, né? A semana não está muito boa para isso, né? Tem muita chuva, tempo instável aqui no Rio Grande do Sul, mas para bergamota que vá com chuva e tudo mesmo, né? Vamos aqui para as mensagens que chegam para o Facebook. A Noeli Nascimento. A Noeli está preocupada aqui com a lotação da UTI do Hospital de Caridade e Beneficência em Cachoeira do Sul, né? A UTI está lotada, infelizmente, em função da Covid-19. E ela diz aqui, né, que tomara que setembro traga flores e esperança de dias melhores. É isso, né, Noeli? Estamos todos torcendo por isso. Obrigado pela sua mensagem. Adriana Soares também mandando mensagem pra gente aqui, a Luciana Santos Machado, a Luciara Santos, a Jurema Barcelos, a Ana Paula Bittencourt. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, pela companhia com a gente e pelas mensagens aqui no Face. Vamos dar uma olhadinha também aqui no nosso WhatsApp. A Letícia Cruz, de Cachoeira do Sul. Quero desejar um feliz aniversário para minha grande amiga Luciara Santos, que faz aniversário hoje e está sempre ligada na Novo Tempo. Vamos ver então aqui a foto que a Letícia mandou da Luciara. Parabéns para a Luciara, muitos anos de vida, né? E a gente agradece aqui pela mensagem que a Letícia mandou para a gente, felicitando a Luciara nessa data especial. Você que está em casa, mande sua mensagem. Tem alguma coisa acontecendo aí onde você está? No seu bairro? Na sua cidade? Conte pra gente, mande a sua notícia. Faça uma foto, faça um vídeo, mande diretamente lá no nosso WhatsApp, 51997697129. Quero ver o seu recadinho já aqui na nossa telinha também. A seguir, presidente Jair Bolsonaro anuncia auxílio emergencial até dezembro deste ano. E ainda, o que faz um paramédico? Você vai conhecer uma brasileira que atua como paramédica em Londres e ela vai contar pra gente dos desafios e também da responsabilidade dessa profissão. O intervalo é rápido, não sai daí. Meio-dia e 30, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço, nesta terça-feira. E nós vamos falar agora sobre o clima, sobre o tempo. Cachoeira do Sul segue com clima nublado e possivelmente chuvoso. Na maior parte do Rio Grande do Sul, o tempo fica assim no dia de hoje. Nós vamos ver agora os detalhes do clima para hoje, para os próximos dias, na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem tempo nublado, ainda pode ter chuva, mas há também a chance de aberturas de sol à tarde. Mínima 10 graus, máxima 15. Quarta-feira segue a tendência com tempo instável, mas sem chuvas significativas. Mínima 14 graus, máxima 24. Quinta-feira, previsão de chuva ao longo de todo o dia em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 12 graus, máxima 17. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho vai ter condições de tempo bastante distintas em todo o estado, mas o tempo chuvoso vai predominar na maior parte nesta terça. Nas regiões oeste, sul e leste, a nebulosidade segue, com períodos de chuva forte e garoa. As temperaturas, especialmente no sul e na campanha, vão ser baixas. No noroeste e no norte, o sol vai aparecer entre nuvens, com tempo quente e calor à tarde. Algumas regiões podem registrar ventos moderados com rajadas. Existe também a possibilidade de pancadas fortes de chuva e até de queda de granizo, especialmente no oeste e no sul. Em Porto Alegre, a temperatura máxima hoje é de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 12 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 15. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 14 graus.
E aí, já mandou o seu recado pra gente? Vou repetir aqui o número do WhatsApp para você enviar a sua opinião, a sua informação, uma foto, um recado pra gente. 51997697129 está na telinha o número para você participar, para dar o seu recado aqui no NT Sul. No Facebook, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. É só dar a sua passadinha por lá, deixar o seu recadinho pra gente. Quem manda mensagem aqui, tem um xará aqui no Facebook, mandando mensagem, um homônimo, né? Daniel Nunes também, mesmo nome, mesmo sobrenome. Obrigado, Daniel. Grande abraço pra você aí. Uma ótima terça-feira. Obrigado pela mensagem aqui, pelo carinho com a gente. A Adriana Marques também mandando mensagem, mando beijos para vocês, para a filha Yasmin. Obrigado, Adriana. Tudo de bom para você aí também. Um bom começo de semana, né? Uma boa terça-feira para você e para sua família. Nós vamos agora para a nossa telinha, vamos ver mais algumas mensagens do nosso WhatsApp, mensagens que chegam para a gente. Vamos ver agora o recadinho do Cláudio Lopes. Gravou o vídeo, mandou para a gente, vamos conferir. Boa tarde, Daniel. Tudo bem contigo? Aqui tá tudo bem. Eu achei bacana o alvoredo deles lá. Eu sou apaixonado pra fora, assim. É muito bacana o arvoredo deles. Estão de parabéns. Isso aí, um abraço, Daniel, tá? Pra todos aí. Tchau. Grande Cláudio. Cláudio está falando aí um pouquinho, né, sobre a reportagem que a gente rodou agora há pouquinho, sobre as bergamotas, né, produzidas aqui no interior de Cachoeira do Sul e que são vendidas pela internet, né? Assim a agricultura familiar vai tocando a vida mesmo nesse período de pandemia. Obrigado ao Cláudio pelo vídeo que ele mandou pra gente. E você que está em casa também pode mandar a sua mensagem, assim como o Cláudio fez, pode fazer o seu vídeo, fazer um comentário sobre um conteúdo, né, falar sobre um assunto que você quer ver aqui, enfim, dar o seu recado. Você tem voz e tem vez aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Eu reitero aqui o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Estou esperando sua mensagem. O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.067 para o próximo ano. O valor foi apresentado ontem pela equipe econômica no projeto de lei orçamentária de 2021. Na proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, enviada ao Congresso em abril, o governo tinha estimado que o piso de 2021 seria de R$ 1.079, R$ 12 a mais do que foi anunciado ontem. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido ao menos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045. O reajuste, se aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro de 2021, com o pagamento a partir de fevereiro. Os valores ainda podem mudar no decorrer deste ano com base nas projeções de inflação para o ano de 2020, utilizadas como parâmetro para a correção. O valor de salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o INPC. Esse formato já foi adotado neste ano, quando a área econômica concedeu o reajuste somente com base na inflação do ano passado. Com isso, o governo mudou a política de aumentos reais, acima da inflação, que vinha sendo implementada nos últimos anos, proposta pela presidente Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso. A política de reajustes pela inflação e variação do Produto Interno Bruto, o PIB, vigorou entre 2011 e 2019, mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação. Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação, porque o PIB dos anos anteriores, 2015 e 2016, teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento ao conceder um reajuste menor para o mínimo. O governo federal também gasta menos, isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor do salário mínimo. De acordo com cálculos do governo, o aumento de cada R$1 no salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente 355 milhões. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã de hoje que o auxílio emergencial vai ser mantido até dezembro. O valor das parcelas vai ser de R$ 300, uma redução de 50% em comparação com as parcelas pagas nos últimos meses. A quantia contribui na renda de trabalhadores de informais prejudicados pela Covid-19. O governo federal prorrogou o auxílio emergencial até o final de 2020. Em pronunciamento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu o valor de R$ 300, que atende os trabalhadores informais atingidos pela pandemia.
A decisão ocorreu após reunião com os ministérios e líderes do Congresso. O presidente já havia manifestado informalmente que o auxílio seria prorrogado, porém com um valor menor. Na fala, ele comentou que os R$ 600 antes disponibilizado seria muito caro para quem paga, no caso Brasil. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que a quantia será uma camada de proteção para os brasileiros que sofrem com o vírus. Ele também divulgou que a reforma administrativa será encaminhada para o Congresso na quinta-feira. Os servidores atuais não serão atingidos com as mudanças, apenas os futuros concursados. Dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por 4 meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então é importante porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. Na semana passada, a gente mostrou aqui como é a rotina do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. E você viu que o trabalho deles envolve muito mais do que apagar incêndios. Eles atendem a uma série de outras emergências. Hoje a gente vai mostrar aqui um outro trabalho que é bastante diferente do que a gente conhece, mas que chega a lembrar um pouco desse trabalho dos bombeiros. São outros heróis, os paramédicos. Você vai conhecer a partir de agora um pouco da rotina de uma paramédica em Londres, na Inglaterra. Ela é brasileira, faz sucesso na internet, compartilhando sua rotina de trabalho e dando dicas de saúde. Lena Caetano conversa com a paramédica Priscila Curry. É isso mesmo, Daniel. Nós vamos, a partir de agora, conversar com uma convidada muito especial. Ela fala conosco diretamente de Londres, é a Priscila Curry. Ela é paramédica, é uma carioca que se aventurou para aprender inglês lá na Inglaterra, foi para lá, se apaixonou e o projeto de voltar para o Brasil estudar medicina foi temporariamente abortado. Só que ela não desistiu do sonho dela, ela ficou por lá, estudou e hoje ela é paramédica. Boa tarde, Priscila. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Conta pra gente, resumidamente aí, ó, depois a partir dessa tua paixão aí pelo Reino Unido, como é que tu chegou à profissão de paramédica? Olha, foi bem difícil, viu? Foi muitas derrotas até chegar onde eu queria chegar. É muito difícil fazer faculdade numa língua que não é a sua língua mãe, né? Por mais que o meu inglês fosse, ele é fluente e tal, foi bem difícil, mas a faculdade é muito divertida, eu gostei demais, amo a minha profissão. Foram 3 anos de estudo na universidade, mais 2 anos de internato com o sistema de ambulância aqui do governo, e eu sou formada desde 2014 e eu adoro. O pessoal que está nos assistindo possivelmente se pergunta: o que é um paramédico? O que faz um paramédico? E a Priscila vai contar pra gente. Como é que é a tua rotina? Que trabalho tu desenvolve no dia a dia, Priscila? Então, o paramédico, na verdade, ele não existe no Brasil ainda. O que é o paramédico? O paramédico são pessoas da área clínica, especialistas em medicina de emergência, tá? Eu não sou médica. A minha universidade, ela foi somente focada para a medicina de emergência. Então, eu trabalho na área pré-hospitalar. Eu não trabalho dentro do hospital como os médicos e os enfermeiros trabalham. A responsabilidade do paramédico é estabilizar o paciente, dar vários medicamentos e fazer várias coisas invasivas, inclusive, para manter aquele paciente vivo até a chegada do hospital. Mas nós somos os líderes do pré-hospitalar, ou seja, eu não preciso de um médico me dizendo que medicamento que eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer.
Isso tudo, a decisão é minha. O paramédico ele é um sênior, né, em sua categoria. Nós somos bem treinados e estudamos muito para fazer o que a gente faz. Então, nós fazemos parte da equipe clínica que salva a vida das pessoas naquela primeira hora crítica. E Priscila, de que maneira ou em que impactou a pandemia no teu dia a dia, na tua rotina de trabalho? Porque seguramente impactou, né? Nossa, demais, demais. No meu trabalho não tem rotina, eu estou acostumada a lidar com drama o dia todo, porque ninguém liga para a ambulância porque está feliz, né? Então eu estou acostumada a ficar 12 horas aí lidando com vários tipos de emergências e dramas, mas nada me preparou para a pandemia, cara. A gente sabia que estava vindo, mas quando chegou avassalador, foi muito difícil. Eu geralmente lido com mortes no meu trabalho normal, semanalmente eu lido com 3 mortes semanais. E durante a pandemia eu estava lidando com 5 mortes diárias. E isso foi bem difícil. E como é que... o que mudou os teus protocolos? Seguramente, a partir da pandemia, todo mundo se impactou, teve a vida impactada, porque mudaram os protocolos, os comportamentos, as atitudes, os cuidados, enfim. No desenrolar da tua profissão, da tua função, seguramente tudo isso também foi bastante traumático. Nossa, muito difícil, porque assim, a gente tem um limite de até 7 minutos para chegar nas piores emergências. Eu trabalho sozinha num carro, eu trabalho num carro tipo esse aqui, eu não trabalho numa ambulância grande, tá? O meu carro tem todo o equipamento que uma ambulância grande tem, só que só tem uma pessoa trabalhando. Por quê? Eu trabalho e só atendo os piores casos, e a ambulância grande atende todos os casos de emergência, quanto eu só atendo os piores casos. Não estou acostumada a trabalhar sozinha até a ambulância maior chegar. O que mudou e que me deixou muito aflita foi que eu tenho até 7 minutos para chegar lá e salvar a vida daquela pessoa. Só que agora eu tenho que colocar todo aquele aparato, né? Duas luvas em cada mão, é avental, é máscara, é touca. Isso demora. E você não quer fazer isso na frente da casa do paciente, porque a família fica com raiva de você. Porque em vez de você sair do carro, né, ir lá ajudar o familiar, você está lá colocando todo esse aparato. Então eu tenho que parar mais ou menos 1 quilômetro do local, sair do meu carro, me aparamentar toda, voltar para o carro e dirigir. Isso está acrescentando aí 3, 4 minutos até eu chegar no local. O que me deixa nervosa, porque 3 a 4 minutos para uma pessoa que não está respirando é a diferença entre a vida e a morte. Então, para mim, me deixou bem estressada no trabalho. Priscila, quais os casos mais comuns do teu dia a dia? Para que situações a paramédica Priscila é acionada? Eu sou acionada para suspeitas de ataque cardíaco, AVC, acidente de carro grave, onde a pessoa está inconsciente, atropelamento, queda de altura, o Covid-19, quando as pessoas estão com muita dificuldade de respirar já, qualquer situação, engasgamento, qualquer situação grave, onde a morte pode ser iminente, são esse o tipo de trabalho que eu vou. A ambulância grande já vai para uma variedade maior de pacientes, não tão críticos, mas eu sou aquela paramédica que só vou para os piores casos. Então, na época do Covid, eu lidei com os piores pacientes. Como é que está o panorama hoje aí em Londres com relação à Covid, com relação à circulação de pessoas, com relação ao atendimento de saúde, enfim? Olha, graças a Deus melhorou, tá? O nosso pico durou 6 semanas, foram 6 semanas horrorosas aqui para todo mundo e aos poucos foi caindo e do nada deu uma estabilizada surreal. Estamos num momento muito estável, tá? Claro que o Covid não está erradicado, ele está controlado, mas agora a vida já está começando a voltar ao normal aos poucos, né? Claro que temos que usar a máscara, tem todo esse distanciamento social que nós temos que seguir, mas Londres está abrindo aos poucos, as escolas vão voltar agora em setembro, então aos pouquinhos a gente está tentando voltar ao normal. Priscila, um outro questionamento que eu te faço é que eu vi vários vídeos da Priscila. A Priscila é muito ativa nas redes sociais e ela compartilha a rotina de trabalho dela, o dia a dia dela. Inclusive, um dos vídeos dela, ela leva a gente para passear de ambulância.
circulando pelas ruas de Londres enquanto ela vai para um atendimento. A gente faz assim meio que na brincadeira, né, Priscila, mas a grande realidade é que tu estava de trabalho, mas na verdade é uma maneira de tu compartilhar um pouquinho da tua rotina e com isso fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que acontece por aí, mas também muitas dicas de saúde e de cuidados no dia a dia, né? Olha, eu adoro isso, eu adoro poder fazer com que as pessoas acompanhem o dia a dia. A minha rede social é Priscila Paramédica Londres, super simples, no Facebook ou no Instagram, é o mesmo nome, Priscila Paramédica Londres, e é justamente uma página onde educacional. Eu falo da minha vida como paramédico, mas eu também falo de psicologia, porque eu tenho pós-graduação em psicologia, também falo dos atendimentos emergenciais que eu faço e como evitar em casa talvez uma coisa parecida. Então, engasgo, assim, problemas que acontecem no dia a dia que a gente não pensa muito, eu gosto de educar. Eu verifiquei também a questão de que a briga do povo foi logo no início da pandemia com a questão das máscaras. Tu também fez um vídeo especial com relação ao uso das máscaras, né? Eu faço, na verdade, vários vídeos sobre o uso da máscara, eu vou continuar fazendo, porque as pessoas ainda não entenderam a importância do uso de máscaras e a importância da higiene de sua máscara. As pessoas usam as máscaras vários dias sem lavar. Isso me preocupa demais, porque as bactérias que vão crescer na máscara, você vai acabar inalando elas e pode acabar ficando doente. Então é importantíssimo a higiene das máscaras. Então eu fico sempre batendo na mesma tecla para ajudar as pessoas a usarem as máscaras e também usarem corretamente. Nesse período todo que tu estás aí na Inglaterra, te ocorre assim, um momento, um período, uma situação mais atípica, mais assim, periclitante, assim, mais que tenha ficado na tua lembrança, que tenha te marcado bastante durante o teu expediente de trabalho? Olha, aqui na Inglaterra, a gente não tem a violência que tem no Brasil, mas nós temos o ataque terrorista, coisa que não tem no Brasil. E isso me terroriza, assim, porque quando acontece um ataque terrorista, todas as ambulâncias elas ficam em alerta para poder ajudar nessa área. E eu já estava trabalhando quando aconteceram algumas coisas horríveis aqui, o esfaqueamento da London Bridge e tal, e graças a Deus eu não fui chamada para aquela área, porque na verdade eu sou paramédico e quero salvar a vida das pessoas, eu não quero morrer fazendo isso. Então isso me deixa um pouco assustada. Eu vou para coisas... eu trabalho sozinha, então tem certas coisas que eu faço que a minha mãe fica desesperada arrancando os cabelos lá em casa. Eu entro para casas de drogado, para casa de traficante, sozinha. Eu vou pisando em um monte de agulha no chão até chegar no meu paciente que está com uma overdose, por exemplo. Eu lido com pessoas esfaqueadas, onde a pessoa que esfaqueou está ali, não querendo que eu salve a pessoa. Então, eu lido com situações bem perigosas, mas nada me assusta mais do que um ataque terrorista, cara. Eu acho que é uma coisa que me apavora e que eu sempre penso que Londres é aquela situação, sempre vai ter um ataque terrorista, quando que vai acontecer, né? E como é que os ingleses veem os brasileiros? Uma brasileira morando na Inglaterra, tu já te absorveram? Então, quando a gente chega aqui como brasileiro, a gente acaba trabalhando em locais onde tem muito brasileiro, você lida com muito brasileiro, você acaba não entrando naquele mundinho britânico. A partir do momento que você faz uma universidade, que você começa a melhorar de vida, começa a subir na carreira, você começa a lidar mais e mais com os britânicos. Aí sim que você tem aquela, né? Quando eu comecei a trabalhar como paramédica, eu ainda sou a única brasileira que trabalha como paramédica em Londres, por exemplo. Existem outros paramédicos brasileiros, mas fora de Londres, e eu sou a única mulher paramédica no Reino Unido, por exemplo. Então, rolou, sim, uma certa... na faculdade, quando eu entrei, eu era a única... não só brasileira, mas era a única imigrante na minha sala. Então rolou assim um certo tipo, será que você merece estar aqui? Então eu tive que conquistar o meu espaço, tá? Não foi uma coisa fácil, mas agora como eu já estou trabalhando na minha estação tem muitos anos, eles me adoram, eles entendem o jeito brasileiro de ser, que a gente é muito caloroso, a gente é muito feliz, a gente comemora tudo, né? E os ingleses, eles não comemoram, eles são mais fechados. Então quando eu cheguei lá na estação, cozinhava os negócios em casa, levava para eles, aí eles ficavam, nossa, que menino esquisito. Mas com o tempo agora eles gostam de mim. Que legal, muito bom. Priscila,
Gostaria muito mais de continuar conversando contigo, mas o tempo se esgota. Obrigado por tua participação conosco aqui na TV Novo Tempo, aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, está muito distante de Londres, da Inglaterra, né? Mas que bom falar contigo, que bom que a tecnologia nos permite isso, né? Eu não sei se você me... bom, você falou que você me segue, então muito obrigado por ser minha seguidora, mas eu adoro o Rio Grande do Sul e eu tenho uma grande paixão pelo sotaque das pessoas que moram no Sul. Eu acho que é o sotaque e o português mais lindo do Brasil, então eu sou super fã dos gaúchos. Obrigada, Priscila, os gaúchos agradecem. Sucesso para você aí, tudo de bom, tá? Sucesso no trabalho aí, te cuida, viu? Obrigada, querida, até mais. Até mais. Tá aí, então, a paramédica brasileira, a carioca Priscila Curry, falando com a gente diretamente de Londres, contando suas aventuras por lá. Muito bom. Brasileiros fazendo sucesso no exterior e compartilhando com a gente. Tá aí na telinha o canal da Priscila, se você quiser seguir, conhecer um pouquinho mais sobre ela, pode seguir, pode curtir lá e interagir com ela também, que tem muita informação neste canal. Daniel, retorno contigo, espero que tenham gostado. Até mais. Obrigado, Lena, pelas informações. Ufa, que reportagem, né? Que entrevista. Muito bacana conhecer um pouquinho desse trabalho da Priscila, né? Uma profissão de risco, certamente, né? Está num outro país, está na Europa, mas legal, né? Quando a gente vê, assim, brasileiros que se dão bem fora também, com muito esforço, com muita determinação, conseguem chegar lá, né? A atingir os seus objetivos. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul. Você sabe que pode fazer sempre o NT Sul com a gente, mandando a sua opinião, mandando a sua notícia, aquilo que você pensa sobre o que está acontecendo à nossa volta, né? E assim a gente vai registrando o dia a dia da nossa comunidade, aquilo que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. E para participar, muito simples, é só você pegar aí o seu celular, mandar a sua mensagem para a gente no WhatsApp. O número é o 51997697129. O número está na tela. Se você não salvou esse número aí no seu celular, aproveite. Salve agora mesmo já no seu telefone para você interagir com a gente. Daqui a pouquinho o NT Sul vai estar terminando e aí você pode, depois desse horário, continuar falando com a nossa produção, relatar alguma coisa que aconteça, que é notícia, você pode mandar para a gente também. Bom, eu quero começar, na verdade, aqui, mandando abraços para os nossos amigos do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e também do Instagram. Nós temos o nosso perfil da TV Cachoeira lá no Instagram e estamos movimentando cada vez mais esse perfil e tem a transmissão ao vivo do telejornal por lá também. O endereço é o mesmo, @TV Cachoeira. Se você ainda não curtiu a TV Cachoeira no Instagram, tá aí. E já do ladinho também a informação do nosso canal do YouTube, onde também tem a transmissão ao vivo do telejornal. Quero mandar abraço, então, aqui. Eu falei do Face, né? Já vou falar do Face, não esqueci de vocês não, meus amigos. Vamos aqui para o Instagram. A Fernanda Porto mandando mensagem para a gente no Instagram. Obrigado, Fernanda. Famílias aqui, Koschenborger e Maier, grande abraço para vocês. Obrigado pela mensagem também, comentando reportagens aqui no nosso perfil. A Ana Rosângela Ribeiro, mandando seu oi pra gente aqui também. A Luana Masquerim, repórter também, jornalista. Obrigado, Luana, pela sua mensagem, pela companhia com a gente no nosso canal do Instagram. Obrigado de coração pelas mensagens. E você que não curtiu ainda o nosso Instagram, dá tempo, dá a sua passadinha por lá. Para ficar de olho em tudo que acontece nos bastidores aqui da TV, né? E interagir também, se você prefere essa rede social. A Isabel Cristina Machado, mandando mensagem aqui, também está comentando a entrevista que a Lena fez agora há pouquinho com a Priscila, né, que é paramédica lá em Londres. Obrigado, Isabel, pela sua mensagem, pela sua companhia aqui no Telejornal NT Sul. A Lucimere Beck também mandando sua mensagem. A gente agradece aqui a Lucimere pelo recadinho enviado para a gente. Bom, deixa eu ver quem mais. Vamos dar uma passadinha agora aqui no nosso WhatsApp. Vamos para a telinha? O Edson de Cachoeira do Sul diz aqui o seguinte: minha sogra foi a uma consulta no postinho da Noêmia e as pessoas estavam entrando sem máscara, só colocavam quando já tinham entrado. E mais, ela sofre de fibromialgia e de túnel do carpo e a consulta foi negada. Eles precisam se organizar melhor, pois as pessoas também precisam de atenção, não só para a Covid-19, mas sim para outras doenças também, diz aqui o Edson na mensagem que ele envia para a gente, né, e relata aí sobre essa situação envolvendo o postinho da Noêmia, né? É fato que os serviços se desorganizaram um pouco, né, nesse período, mas aquele apelo que a gente sempre faz para a população, né, Edson, para que todo mundo possa fazer a sua parte. É aquela questão, né? A pandemia já avançou bastante, então muita gente
já ficou meio que anestesiada com essa situação que nós estamos vivendo. Mas a pandemia ainda está, vamos dizer assim, ainda está ativa, a gente está com a UTI do HCB aqui lotada, então é preciso que todo mundo faça a sua parte, né, da melhor maneira possível para a gente evitar transtornos ainda maiores, né? O Alessandro também manda mensagem. Daniel, manda um abraço para minha mãe, Elaine, e todos aqui do bairro Oliveira. Obrigado, Alessandro, aí pela sua mensagem. Grande abraço para você, para todos os amigos aí do bairro Oliveira. Patrícia Pacheco, quero dar os parabéns aos profissionais de educação física, em especial a minha filha e os meus 2 genros que são desta área. Hoje é o dia deles. Obrigado, Patrícia, pela sua mensagem. Parabéns a todos os profissionais da educação física, né? Profissionais tão importantes, tão necessários para que todos nós possamos mexer aí o corpo, né, de maneira adequada, acima de tudo, para garantir uma boa saúde. O Renato também manda mensagem pra gente, ele é de Pacajus, Ceará. Minha família e eu estamos assistindo o programa no Ceará. Obrigado, Renato. Tudo de bom para você, para os amigos cearenses ligados com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. Bom, está na tela aí o número do nosso WhatsApp para você continuar interagindo com a gente. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. As reportagens desta edição vão lá para o nosso site, novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também reportagens de edições anteriores do NT Sul e tem muitos outros conteúdos. Amanhã a gente se encontra de novo para mais um NT Sul. É ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.